No instante em que seus olhos recém-formados se abriram pela primeira vez para o mundo, o homúnculo sentiu um torrente de sensações desconhecidas inundar sua consciência recém-nascida. O laboratório era o seu berço e os sons metálicos ecoavam ao seu redor, enquanto os cientistas observavam com fascínio o ser que havia criado. Ele se perguntava sobre sua própria existência, sobre o propósito de sua criação. Seus pequenos membros se mexiam desajeitadamente enquanto ele tentava compreender o significado de estar vivo. Assim, começava a jornada de um ser recém-nascido em busca do significado de um mundo desconhecido. Quer então discutir um pouco sobre o que é vida? Quando se nasce? O que é estar vivo? Como colocar essas discussões e pensamentos dentro dos seus mundos fantásticos? Então, sim, bora. Alô, Oliveira, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós iremos falar um pouco sobre uma discussão levemente sensível sobre o que é estar vivo, o que é a vida, quando se começa a ter vida. Um objeto inanimado que se mexe, pensa, reage é considerado um ser vivo? Então, na discussão de hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre alguns elementos que podem sim transformar numa excelente discussão, apesar de ser levemente sensível, principalmente para algumas pessoas que já perderam entes queridos, então discutir sobre vida e morte pode ser alguma coisa um tanto complicada dependendo da profundidade e o quanto dos gatilhos que vão ser colocados. Então, bora lá, conversar um pouquinho sobre esses elementos e trazer um pouco mais a fundo essa discussão. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o que é a vida. Considerando alguns fatores, por exemplo, os filosóficos, existem alguns preceitos de que o que seria então estar vivo, ou o que é a vida. A vida não é encontrada, mas construída por Sócrates. A vida é uma busca constante pelo conhecimento de si mesmo, Platão. A vida é o que fazemos dela, os viajantes vivem cada dia, não acumulam dias. Ibn Batuta. A vida é uma soma de todas as suas escolhas. Albert Camus. A vida é o que acontece entre o nascimento e a morte e o que fazemos com esse tempo e que nós mesmos. Martin Heidegger. Então é um caso meio que interessante porque se você considerar esses princípios como o que seria então a vida, basicamente a vida ela consiste a partir de um ser humano ou de um ser pensante. Porque se eu considerar todos esses fatores filosóficos do que seria a vida, você está considerando que o ser precisa ter a consciência de si mesmo, e a partir da consciência de si mesmo você pode considerar-se vivo ou morto dependendo de como você adequa a esse conhecimento ou a essa percepção. Então eu venho e pergunto para vocês, por acaso então um cachorro que não tem consciência de si mesmo, mas sim como de uma matilha, ele é considerado um ser vivo? Ou uma planta que simplesmente tem a sua existência dentro de um mundo natural, seria um ser vivo? Então, por acaso, se você considerar o feto dentro de uma barriga de uma mulher, onde não existe ainda a percepção de si mesmo, assim, apenas de umas concepções a partir de uma ação e reação, a partir de alguns estímulos, não é considerado vida? Então eu acho bem interessante você considerar, no caso, isso dentro de uma questão filosófica, dentro do seu universo, ou até mesmo para a vida de uma maneira geral, o que seria então a vida? É algo que a gente vai ser difícil entender. A filosofia está aí há centenas de anos e ainda não tentaram, na verdade já tentaram várias vezes, mas não conseguiram chegar numa composição direta do que seria a vida propriamente dita. Tanto que, apesar de existir uma leve discussão de se vírus é um ser vivo ou se o vírus não é um ser vivo, tendo argumentos para lá, argumentos para cá, apesar da ciência considerar de uma maneira geral que o vírus não é considerado um ser vivo, apesar de tudo, existir essa percepção do que é vivo, do que é morto, é bem interessante, não apenas para um desenvolvimento de um personagem, talvez, mas sim também toda a consciência de uma sociedade a partir da construção no mundo fantástico que você for fazer na sua obra, no seu world building, na sua mesa, dentro de uma sessão de RPG, porque a vida é algo que é muito interessante e muito profundo, principalmente nas condições que você coloca. Se você considerar todas as filosofias que a gente abordou aqui, diversas outras que você pode encontrar de filósofos, sociólogos pela internet aí por enquanto, você vai ver que, por exemplo,
por acaso uma inteligência artificial poderia ser considerado vivo? Um robô poderia ser considerado vivo? Se não, como a gente consegue sentir empatia com o robô de ferro, né, o gigante de ferro que aparece numa das animações e você se sente impelido a chorar pelo seu sacrifício? Ele seria considerado um ser vivo ou apenas uma programação que foi colocada a partir disso? Por acaso você sente a empatia pelos robôs em Eu, Robô ou pela inteligência artificial que tem no filme também há um tanto antigo? Ou até mesmo quem nunca chorou, no caso pelo menos dentro dos animes, quem nunca chorou por um barco? Ou até mesmo todos os Digimons que se sacrificaram durante as temporadas aí do Digimon Clássico 2, 3, 4, onde simplesmente eram apenas dados digitais que foram perdidos, explodidos e não eram considerados um ser vivo se você for considerar esses elementos. Então eu acho bem legal porque a discussão do que é vivo, do que não é vivo, não apenas serve como talvez um arco de personagem, como uma possível ou redenção, ou percepção de si mesmo, ou uma caminhada, ou diversos outros elementos que são colocados aqui, como eu já falei, dentro de alguns dos filósofos. Mas é interessante também você considerar para a questão do world building propriamente dito. Porque se você considerar, por exemplo, que dentro da sua sociedade, todos aqueles que pensam, seja programados ou não, um golem tem vida, uma armadura animada possui vida também. Então será que todas as leis que são consideradas para os seres humanos também é considerado para aquela armadura viva? Ou o fato de você matar uma pessoa ou destruir uma armadura animada também teria as mesmas condições de penas a partir do procedimento de vida ou de morte? Então é bem interessante que mesmo que você não for meio que desenvolver esses padrões de discussão na sua vida, no caso, né, eu não vou pensar talvez se a inteligência artificial é considerado vivo ou não, mas pelo menos dentro do seu mundo fantástico, talvez seja interessante você talvez imaginar. Porque uma sociedade, uma cultura, uma festividade, um conjunto de leis ou até mesmo arcos diferentes de problemáticas e desenvolvimentos pode ser então considerado como algo que pode ser colocado. Então, você fique pensando, a vida consiste entre os seus parâmetros de respira, pensa, existe, coloca, sente, percebe? É considerado se existe memórias ou não memórias? Então, é bem legal você imaginar aqui, obviamente não vou chegar numa conclusão, não vou trazer nenhum ponto aqui, apenas diversas vírgulas diferentes para você discutir dentro da sua obra. Caso você queira então colocar um ponto final a partir de alguma observação, até mesmo sua, como um escritor, como uma escritora, como mestre de RPG, dentro do universo que você gostaria de trabalhar, perfeito. Então, apesar de ser um conjunto de ideias, premissas assim, realmente sensíveis, dependendo do conceito e da vida que você segue e das coisas que aconteceram na sua existência, talvez seja interessante até você colocar afora essas propostas e ter uma história, uma ideia, uma campanha, uma discussão, percepções. Tanto que eu já tive experiências maravilhosas, apesar de levemente traumáticas quanto ao nível de carga emocional, onde a gente tinha que definir a vida e a morte de um NPC, obviamente um NPC de grande magnitude, grande importância, e o mestre deu um peso em cima desse desenvolvimento, fazendo com que a gente sentisse realmente o peso da vida. Da mesma forma como a gente tinha que escolher se a gente pegava aquela criança para cuidar ou se a gente deixava ela em prol, porque sabíamos que futuramente ela poderia se tornar um possível vilão da nossa campanha e a gente tinha lá em mãos uma criança que poderia ser futuramente um nosso inimigo ou pegar ou não pegar. Então, trazer esses impactos emocionais sobre o que é vida, principalmente quando você tem na sua mão a chance de escolher o desenvolvimento de se colocar o que é vivo a partir dessas percepções, é uma discussão bem interessante. O próximo ponto que eu queria trazer para vocês é que quando que começa então a vida? Já consideramos então, por exemplo, que um ser vivo, né, nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre. Se a gente for considerar isso como um ser que realmente é um ser vivo, que tem todas as capacidades, eu pergunto, quando se inicia a vida? Eu lhe pergunto dentro das questões filosóficas. A vida se começa no momento da concepção, ou seja, a célula do zigoto já é considerada um ser vivo?
Ou talvez no momento que surge um sistema nervoso, então a criança teria consciência da sua existência? Ou no momento do surgimento do tubo digestivo, pois já assim já pode se alimentar como qualquer outro ser vivo? Ou no momento que terminou o seu desenvolvimento, agora a criança apenas cresce? Ou no momento que nasce, pois é fora do corpo que é considerado um ser vivo? Então, dentro desses parâmetros, é bem interessante que, indiferentemente da filosofia, eu não vou dar a minha opinião pessoal sobre qual seria a minha concepção dentro desses parâmetros. Porém, se você for colocar dentro da sua sociedade fantástica, dentro das suas criações fantásticas, é interessante também considerar esses fatores. Não apenas considerando provavelmente a questão do aborto, por exemplo, que é algo que aborda muito forte essas perguntas elementais, mas se você for considerar isso dentro de uma cultura, de uma sociedade, é interessante, obviamente, dependendo do nível e da profundidade da carga emocional que você vai colocar na sua história, no seu worldbuilding e na sua campanha. Se você quiser trabalhar esses temas extremamente sensíveis dentro do seu universo a partir dessas concepções, ou até mesmo fazer experimentos com os seres vivos, considerando essas concepções a partir da ideia do personagem ou da sociedade que ele está inserido. Então, se você, por exemplo, for considerar que um ser vivo, no caso, o ser humano, só é considerado realmente vivo quando surge o sistema nervoso e ele percebe as suas concepções, todas as outras semanas anteriormente você poderia fazer muito bem obrigado qualquer coisa com aquela criança pelo fato de não existir vida, né, gente pensante naquele momento. Ou se para você é considerado apenas no momento que se nasce, então todo momento intrauterino é possível, é plausível de fazer qualquer coisa dentro. Então, a construção e a percepção e a ideologia em cima dessas ideias, obviamente, reforçando que é um tema extremamente sensível, porém, se você for considerar a vida como os princípios elaborados sobre o que é vida ou quando inicia uma dela, você também pode considerar isso de um fator um pouco mais suave ou até mesmo fantástico e maravilhoso. Porque se, por exemplo, a vida começa quando tem a percepção de si mesmo utilizando o sistema nervoso, então será que um robô, quando ele consegue ter a consciência do seu livre-arbítrio, ele então é considerado um ser vivo nesse momento? Será então que um ser onde é totalmente inanimado, onde ele começa a se alimentar a partir da absorção de nutrientes ou energia, por exemplo, um cálice que ele começa a ingerir o próprio líquido que está colocando dentro dele para poder se manter vivo, então seria aí o momento que aquele cálice desenvolveu a vida? Então, é bem interessante porque essas discussões não precisam entrar a fundo, talvez, de um aborto, mas se no momento que você considerar, ou aquela sociedade considerar, ou aquele personagem considerar que a vida inicia-se quando tal coisa acontece, então você pode, consequentemente, discutir que a sua criação inanimada, sua criação arcana, espiritual, demoníaca ou qualquer outra coisa, se tornou vivo a partir do momento que adquiriu essa propriedade que você, o seu personagem ou a sua cultura, considera como vivo. Então eu acho bem legal, bem interessante, porque houve essa discussão, abriu a proposta desse episódio, quando a gente estava lá no grupo do Discord, que foi se perguntando, golems são considerados seres vivos? As cadeiras podem ser consideradas seres vivos no momento que começam a ter consciência de alguma coisa? Inteligência artificial é considerado um ser vivo a partir da sua percepção da existência dela mesma? Porque se você for falar com o ChatGPT, ele vai dizer, eu sou apenas uma inteligência artificial, vá atrás de outra coisa e pergunte para uma pessoa mais especializada, principalmente quando falar sobre medicina. Então, se ele tem a consciência de que ele não é alguma coisa ou ele é alguma coisa, seria então um princípio de vida? Então, considerando esses dois parâmetros, jogo uma terceira pergunta para vocês. Quem merece então viver? Por acaso, então você pode considerar que o quesito vida, o quesito morte, depende muito de qual é o fator de existência ou de permanência da vida? Ou até quando é considerado que aquele ser está vivo? Claro, não estamos falando sobre o quesito no assunto morte, algo que poderemos abordar futuramente caso vocês achem interessante a gente abordar o assunto morte. Mas, se você for considerar dentro do seu mundo fantástico, seja dentro de um sistema mágico ou de um princípio de sociedade, cultura ou qualquer coisa biológica mesmo, quando um ser vivo morre? Porque a gente considera nós, quando o cérebro para, o coração para, é considerado como se fosse morto. Porém, se você considerar algo fantástico, Yusuke Urameshi não tinha o coração batendo, porém estava vivo porque existia uma centelha energética no lugar do seu coração, fazendo com que ele se mantivesse vivo. Então,
O que seria algo vivo, então, dentro do seu mundo fantástico? Em que momento é considerado que aquele ser é considerado realmente vivo? Ou quando um ser que já é considerado fatalmente vivo se torna realmente um ser vivo e não apenas um aglomerado de células? Ou até mesmo aglomerado de sistemas compostos mágicos, etc. E por isso, um ser que ele ganhou vida, tem vida, terá vida, desenvolverá vida, merece viver dentro da sua sociedade? A partir de qual princípio? A partir de qual ideia? Então eu acho bem interessante esses 3 pontos que a gente discute sobre o que é a vida, quando se inicia ela e quem merece realmente estar vivo. Porque se você for considerar, por exemplo, agora que está passando o X-Men 97, algo que futuramente irei fazer vídeos também falando sobre essa série, o que é e quem merece estar vivo? No caso, tem diversas discussões, porque X-Men é uma série bem interessante, é uma série de quadrinhos bem interessante que trabalha preconceito, xenofobia, genocídio, racismo e diversos outros assuntos bem pesados, bem engatilháveis. Então, no caso, é bem interessante porque se você quiser trabalhar dentro do seu mundo fantástico, essas discussões de quem está vivo, quem está morto, quem merece estar vivo, ou quando se inicia a vida a partir da justificativa de algum tipo de experimentação, ou algum tipo de tortura, ou qualquer outro assunto que seja interessante envolvendo dentro, num quesito social, personagem, ou de escritor e escritora propriamente dito, eu acho que realmente vale. Obviamente, saiba muito bem que esses assuntos, por serem assuntos sensíveis, podem gerar algum certo tipo de rejeição a partir do público que você for escolher. Então, cuidado na hora que você for escolher abordar esse tipo de assunto, porque pode ser algo complicado. Eu quero escrever uma história, por exemplo, de uma viagem para a Lua, e simplesmente dentro dessa Lua existe um processo onde vai ter um canibalismo super forte. Beleza, você pode abordar? Pode, mas talvez um leitor casual não vá ter uma certa empatia pela sua história, dependendo do grau e um nível de aprofundamento dessa temática, porque estava só esperando fazer uma viagem para a Lua, bate e volta, sem qualquer tipo de coisa. Então, saiba o tom da sua história, o timbre que você vai levar, porque isso vai gerar uma possível ação ou uma possível reação a partir dos assuntos. Então eu acho bem legal você talvez abordar isso dentro do seu mundo fantástico. Obviamente, nada que eu trago aqui nos mais de 500 vídeos que eu já postei, uma coisa que é obrigatória, você precisa fazer, porém, fica aqui as diversas ideias e propostas. Nossa, estou sentindo que meu mundo está faltando alguma coisa. Será que talvez não seja uma discussão um pouco mais profunda de algum assunto? E se você acha interessante, fale sobre a vida. Quando ela começa, quem realmente tem, quem merece estar vivo dentro do seu mundo fantástico, e com isso você vai ter diversas histórias problemáticas, conflitos, pontos de conflitos, reviradas, punches, curvas aristotélicas, arcos de personagens e, obviamente, um mundo cheio de projeções, ideias, construções, envolvimentos, obviamente, até um chorinho aqui e um chorinho ali. Use e abude das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!